Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Devocional em Família. Dessa vez para falarmos e meditarmos sobre a oração que Jesus fez por nós. E se você pensou no capítulo 17 do Evangelho de João, é para lá mesmo que eu quero convidar você para irmos e lermos os versículos 20 a 23 apenas dessa bela oração do Senhor. Versículo 20 diz assim: Não peço, oração do Senhor, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, sobre você, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu já ouvi algumas reflexões sobre esta oração do Senhor, tentando diferenciar união de unidade, de unicidade. Parece-me que numa tentativa de justificar, porque na verdade nós não conseguimos viver essa realidade de Jesus, essa realidade que Ele tanto intercedeu por nós. Pense comigo que em tantas coisas que Jesus poderia ter orado por nós, como igreja, orar para que sejamos um com Ele e um com o próximo, talvez possa ter sido escolhido por ser realmente o tema mais desafiador que nós enfrentamos como igreja. Eu ouvi uma vez um pastor dizer que para nós cristãos é muito mais fácil nos concentrarmos nas coisas que nos dividem do que naquelas que nos unem. E muitas vezes parece-me que ele tem razão. Muitas vezes isso se dá no casamento, se dá nas amizades, se dá nas relações profissionais e também se dá na vida da igreja. A reforma protestante, que aconteceu no século XVI na Europa, teve vários protagonistas, entre eles dois homens muito importantes. Um chamado Martinho Lutero, ou Martin Luther, e outro chamado Ulrich Zwingli, ou para nós mais comumente conhecido como Ulrico Zwingli. Os dois estavam separados por uma distância de mais ou menos 700 a 800 quilômetros. Zwingli em Zurique, na Suíça, Lutero em Wittenberg, na Alemanha, no que hoje é a Alemanha. E ambos estavam sendo movidos pelo Espírito Santo numa mesma direção, que era a de contestar um estado de coisas que a sua geração estava vivendo como igreja, para que a igreja voltasse ao Evangelho. Lutero estava fazendo isso de uma maneira, Zwingli estava fazendo isso de outra maneira. Cada um deles estava defendendo a fé, defendendo a igreja e a verdade do Evangelho, à sua maneira, dentro de um certo território e de certas possibilidades. Mas como naquela época não havia comunicação em larga escala como nós temos hoje, nenhum deles sabia da realidade do outro. Foi então que, quando a notícia chega para um e para outro, os seus seguidores, os seus discípulos, organizaram um encontro em uma cidade e definiram 15 teses para que eles discutissem a respeito daquilo que eles propunham para a reforma da igreja. Dentro dessas 15 teses, Zwingli e Lutero foram discutindo e chegando a pontos de concordância em 14 delas. Eles só discordaram em uma, que era a respeito da ceia do Senhor. Para Ulrico Zwingli, a ceia é um memorial, no qual
nós lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. Já para Lutero, a ceia é um encontro místico do crente com o Cristo ressurreto, no qual Cristo está presente no pão e no vinho de forma mística. Lutero procurava se diferenciar da Igreja Católica Apostólica Romana, para a qual, quando o pão é ordenado na mão do sacerdote, ele não é mais pão, ele se torna o corpo de Cristo, ainda que você olhe e veja pão. Já Zwinglio dizia que não, que o pão é pão. Cristo está presente no espírito, na mente do crente, quando ele se lembra do sacrifício vicário de Jesus de Nazaré. Essa era a discordância e essa era a diferença entre Lutero e Zwinglio. Conta a história que Lutero ficou tão irritado, tão profundamente irritado, que ele deu um tapa na mesa e disse algo como: eu prefiro tomar sangue com um romano do que suco de uva com um zwinglista. Lutero se retirou dali e ele e Zwinglio nunca mais se encontraram. Veja, eles concordaram em quase tudo, só discordaram em um ponto, que olhando hoje, para mim pelo menos, nem é tão fundamental assim. Por que essa dificuldade quando dois pensamentos não conseguem coincidir? Por que tanta dificuldade, sendo que o assunto nem é central na teologia cristã, protestante, reformada? Talvez a resposta esteja na oração de Jesus. A dificuldade de Lutero e de Zwinglio é a dificuldade de cada um de nós de continuar caminhando junto, quando nós temos quase tudo em comum, mas um ponto de diferença. Assim nasceram as igrejas da Reforma. Elas nasceram sob a divisão de quem conseguia concordar com quase tudo, mas por causa de quase nada, não conseguiam andar juntos. Essa tem sido também a dinâmica de muitos casamentos, que têm o amor em comum, têm sentimentos em comum, têm filho em comum, mas por causa de uma incompatibilidade de gênio, não caminham mais juntos. Essa tem sido a dificuldade de tantas igrejas, de tantos pastores e de tantos ministérios. Às vezes é mais fácil para nós bater a mão na mesa e deixar o outro para trás por causa de uma convicção, do que ganhar o outro caminhando junto, ou pelo menos próximo, naquilo que é difícil para nós concordar com ele. Veja, irmãos, eu não falo isso a partir de um lugar de isenção. Eu não falo sobre esse assunto como alguém que nunca deixou ninguém para trás. Eu não falo sobre esse assunto como se eu fosse parte de uma geração e de uma igreja numa geração que não vive essa realidade. Pelo contrário, eu olho para esse texto de Jesus, eu olho para o clamor e a oração do Senhor Jesus Cristo como alguém que está inserido em uma profunda dificuldade, a dificuldade de relevar, a dificuldade de caminhar a segunda milha, a dificuldade de perdoar, a dificuldade de dar continuidade ao invés de romper. Parece-me que cada vez mais no nosso tempo o rompimento é muito mais fácil do que a perseverança. Mas diante da oração do Senhor Jesus, eu e você somos desafiados a fazer diferente. Eu e você somos desafiados em sermos esticados na palavra do Senhor que diz: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim, que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade, em sermos um, em não fazermos violência por causa do mínimo, em insistirmos quando muitas vezes aquilo que está diante de nós está clamando pela ruptura.
Eu não sei, em sua vida, como você tem lidado com a ruptura, mas eu lhe faço um alerta. Quanto mais você rompe, mais você se acostuma a romper. Quanto mais você permite que o mínimo te faça virar as costas para o próximo, mais fácil fica virar as costas para o próximo. Mais fácil fica você abraçar o egoísmo, a vaidade, a autodefesa. E nós podemos chegar a um ponto que nós não percebemos mais, não conseguimos mais nos dar conta de que andar junto, viver em unidade, perdoar, relevar muitas vezes, se o assunto permite ser relevado, já não é mais uma pauta para nós. Vai ficando cada vez mais fácil deixar pessoas para trás por causa de ideias, por causa de coisas. E nós vamos caminhando cada vez mais rápido para o isolamento e para a solidão, cada vez mais rápido. E vamos desaprendendo de forma cada vez mais intensa o caminho do perdão, o caminho do sentar junto, o caminho do escutar o outro. Quase sempre nas discussões, por causa da ideia, por causa do ponto de vista, quase sempre, um não quer deixar o outro falar. O outro não pode terminar o pensamento, não pode colocar suas posições, não pode explicar sua dor. Porque quase sempre a ênfase está em vencer a batalha. Como o tapa de Lutero na mesa. Acabou. Daqui eu não vou mais para frente. Eu não te ouço mais. Eu não me interesso mais pelo que você sente. Você discorda de mim. Eu discordo de você. Escolha o lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diante de nós está uma oração que não foi feita por Pedro, não foi feita por Paulo, ela foi feita por Jesus, com um carinho tão grande, dizendo para nós que é na unidade que nós testemunharemos para o mundo que Ele veio em nome do Pai e que nós estamos ligados ao Pai. A minha oração é para que o Senhor nesses dias nos ajude. Porque eu não sei se o teu caminho é um caminho de tanta ruptura que você já não enxerga mais o seu orgulho. Não enxerga mais o quanto você sofre e faz sofrer por causa da vaidade do pensamento. Eu não sei se o teu caminho tem sido o caminho de se decepcionar tanto com pessoas que você está cada vez menos rodeado delas, com maior e maior dificuldade de colocar sua vida, de ser parte de alguma coisa, de deixar as pessoas entrarem na sua casa, de amar mais cachorro e gato do que pessoa. Eu não sei. Eu não sei como essa palavra do Mestre alcança o teu coração nesses dias. Porque não basta ser parte de uma congregação muito bonita. Nós precisamos ser parte da vida de pessoas. É nisso que Cristo é glorificado. Que nós sejamos porta. E que a bênção da unidade nos alcance nesses dias, mas ela comece quebrando dentro de mim e dentro de você o apego pela ruptura, o apego por deixar para trás, a facilidade de falar do outro pelas costas, de condenar quando nós simplesmente discordamos, como se a razão fosse nossa. Que o Espírito de Cristo
incline o nosso coração para o quebrantamento e o arrependimento. E se nesses dias que o Espírito de Cristo incline o nosso coração e a nossa mente ao arrependimento, e se nesses dias Ele me levar a lembrar, ou levar você a lembrar de pessoas que ficaram pelo caminho por causa de um ponto, em meio a tantos outros que eram bons, que Ele gere em mim e em você um arrependimento sincero e, quem sabe, nos prepare o caminho do reencontro, da cura, da reaproximação e, quem sabe, de uma nova caminhada. Que Deus abençoe a sua vida, que todos nós possamos viver em verdadeira unidade, em nome de Jesus.